Atrás da porta que abri, balões rosa e azul flutuavam no ar, e risadas preenchiam o ambiente da festa. Na parede, letras grandes diziam: Bem-vindo, bebê Harrison. A mesa estava coberta de presentes de chá de bebê. E lá estava minha mãe, Gina, radiante, conduzindo os convidados pelo salão. Esse deveria ser o local da festa de inauguração que eu planejei, usando $4.000 do meu próprio bolso. Em vez disso, o espaço havia sido transformado em um chá de bebê para minha meia-irmã, Brittany. Parabéns, Michelle, você conseguiu. Minha mãe me viu e acenou. Logo atrás dela, meu padrasto, Richard, exibia um sorriso orgulhoso. E ali, confortavelmente estirada em um sofá luxuoso, estava Brittany o centro das atenções. Ela usava um vestido verde de maternidade, acariciando com delicadeza sua barriga de grávida. Retribui o sorriso e entrei. Aparentemente tranquila, por dentro eu estava fervendo. Parabéns, Brittany. Aproximei-me e entreguei o pequeno presente que havia preparado. Ela tinha 25 anos, mas nunca havia conquistado nada por mérito próprio. Mesmo assim, sempre foi tratada como especial, cercada pelo carinho incondicional dos nossos pais. Obrigada, Michelle. Ela me olhou com um leve toque de cautela, evitando o contato visual porque ela sabia. Ela sabia exatamente para quem aquela festa era originalmente destinada. Pessoal, posso ter a atenção de todos? De repente, minha mãe foi para o centro da sala e bateu levemente no copo. Hoje é um dia especial. Brittany e Kevin estão esperando uma nova vida, que trará ainda mais alegria para nossa família. Vamos brindar. Copos se ergueram. Aplausos preencheram a sala. E naquele instante, algo dentro de mim se solidificou. Nunca mais deixarei que neguei meu valor. Ergui meu copo, atraindo olhares, e me preparei para revelar uma verdade que guardei por 18 longos anos. Sou Michelle Smith, tenho 32 anos. Sou vice-presidente da Global Insight, criadora do sistema Marketplace, responsável por centenas de milhões de dólares em lucros para a empresa. Quando contei aos meus avós sobre minha recente promoção, a mensagem de parabéns deles chegou em instantes. Eu estava respondendo quando minha secretária, Tiffany, entrou na sala. Michelle, acabou de chegar um documento do departamento jurídico. Obrigada. Ah, Tiffany, como estão os preparativos para a festa de inauguração da nova vila? Está tudo nos conformes. O corretor imobiliário acabou de entregar as chaves. A vista para o lago é absolutamente deslumbrante. Assenti, olhando pela janela para o horizonte de Boston. A nova vila à beira do lago, em Massachusetts, não era apenas uma propriedade. Era um sonho que eu perseguia há anos. A névoa da manhã dançando sobre a água, o som suave das árvores ao vento e, acima de tudo, um silêncio imune às exigências de qualquer outra pessoa. Era meu santuário. O pequeno encontro que planejei para o fim de semana marcaria o início de um novo capítulo na minha vida. Mas tem uma coisa, disse Tiffany, hesitante. Ela pegou o tablet sobre minha mesa e começou a rolar a tela. Tem um e-mail da sua mãe. É sobre os preparativos da festa. No momento em que aquelas palavras saíram da boca dela, meu rosto endureceu como pedra, e um arrepio percorreu minha espinha. Meu relacionamento com minha mãe, Gina, não era apenas complicado, era um labirinto de mágoas não resolvidas. Quando eu tinha 12 anos, perdi meu pai, James, para o câncer. Pouco tempo depois, minha mãe começou a mudar. Sem sequer respeitar um luto digno, ela se casou com um homem chamado Richard Harrison. E, aos poucos, fui desaparecendo da vida dela. As coisas pioraram ainda mais quando Brittany nasceu, fruto desse novo casamento. O carinho da minha mãe, meu lugar na casa e, eventualmente, até minha chance de estudar foram sendo retirados sempre sob o pretexto de que Brittany precisava mais. Depois eu vejo isso, respondi a Tiffany. Mas, por dentro, uma inquietação profunda já crescia. Porque, em toda a minha vida, mensagens da minha mãe raramente traziam boas notícias. As sombras dos arranha-céus se projetavam pelo chão do meu escritório. Olhei para o relógio na parede, faltavam apenas 15 minutos para minha próxima reunião. Respirei fundo, tentei acalmar os pensamentos e voltei minha atenção para a nova proposta de projeto que estava sobre a mesa.
A implementação do Marketplace no mercado asiático seria o próximo grande salto na minha carreira. Mesmo agora, como vice-presidente de insights globais e uma figura respeitada no setor, eu nunca baixava a guarda. Porque aprendi desde muito cedo uma verdade dura. Se você baixar a guarda, tudo aquilo que valoriza pode ser tirado de você. Após uma reunião de conselho exaustiva de 3 horas, retornei ao meu escritório com passos pesados de cansaço. Tiffany me esperava com um olhar preocupado. Michelle, sobre o e-mail da sua mãe, acho que ele precisa de uma resposta. Soltei um suspiro longo, me sentei diante do computador e abri o e-mail com os dedos tensos. O assunto era direto. Michelle, temos uma atualização importante sobre a festa. E, anexada ao e-mail, havia apenas uma única foto. No momento em que a abri, senti o sangue gelar nas veias. A sala de estar da Casa do Lago estava decorada com fitas rosa e azul. E, na parede, a frase: Bem-vindo, bebê Harrison. Minha festa de inauguração havia sido transformada sem o meu consentimento em um chá de bebê para Brittany. Instintivamente, peguei o telefone e disquei para minha mãe. Alô, Michelle. Que bom que ligou. Eu estava prestes a falar com você sobre a festa. Que foto é essa? Por que a casa está decorada para um chá de bebê? Interrompi, com a voz firme e carregada de indignação. Michelle, por favor, só me escuta, disse ela, com aquele tom de súplica familiar, porém mascarado por algo que eu conhecia bem demais, o tom manipulador de quem já tomou uma decisão e só está fingindo te incluir. Era o mesmo tom que ela usava desde que eu era adolescente. Estou te ouvindo, mas o que você quer não importa. Toda essa confusão começou cerca de um mês atrás. Na época, eu estava completamente absorvida pelo lançamento internacional do Marketplace, um projeto de alto impacto na Global Insight. Sem tempo para cuidar dos detalhes da inauguração da casa nova à beira do lago, em Massachusetts, resolvi delegar. Transferi $4.000 para minha mãe, um valor generoso, e pedi que ela organizasse tudo: convites, buffet, decoração e programação. Aquilo não era apenas uma festa. Era a celebração de anos de esforço, renúncia e conquistas. Um marco, o início de um novo capítulo. Por que você transformou minha festa de inauguração no chá de bebê da Brittany? Isso é um evento completamente diferente. Falei, tentando conter a onda de frustração que subia. Mas ela está grávida, Michelle. Isso é muito importante para a família, disse minha mãe, como se explicasse o óbvio, como se eu não estivesse entendendo algo fundamental. O Richard e eu vamos ser avós pela primeira vez. Isso não merece uma comemoração em família? E lá estava ele, mais uma vez, o velho padrão que moldou nossas vidas desde que ela se casou com Richard, quando eu tinha apenas 14 anos. Quando o assunto era Brittany, tudo e todos ficavam em segundo plano. Sempre foi assim. Eu entendo isso, respondi com a voz contida. Mas a celebração dela deveria ter sido um evento à parte. Já convidei amigos e colegas. Eles são mais do que bem-vindos. Podemos todos celebrar a Brittany juntos. Soltei um suspiro lento. Em algum ponto dessa conversa, já estava claro, nada do que eu dissesse faria diferença. Minha opinião nunca foi considerada. Espera, você já enviou os convites? Sim, foram enviados ontem. Apresentamos como uma celebração especial da família Smith. Eu queria que os detalhes fossem uma surpresa. A raiva cresceu dentro de mim, mas eu a engoli antes de responder. Eu enviei $4.000 para organizar minha festa. Ah, Michelle, vamos lá. Você é bem-sucedida. Acabou de virar vice-presidente. Comprou uma casa maravilhosa à beira do lago. Brittany não tem nada. Ela precisa dessa celebração. A mesma lógica de sempre. Por eu ter vencido na vida, esperava-se que eu abrisse mão das minhas conquistas por ela. Já está tudo encaminhado, continuou, sem demonstrar qualquer culpa. Richard está radiante. Mal pode esperar para ser avô. Respirei fundo. O namorado da Brittany vai estar na festa? Perguntei com calma. Eu precisava entender o quanto ele estava envolvido nisso. Claro. Kevin é maravilhoso. Um homem gentil, inteligente, que realmente ama Brittany.
Ele é programador em uma empresa de TI, tem um futuro promissor. Richard gosta muito dele. São um casal perfeito. Entendo, respondi, mantendo a voz neutra. Não é maravilhoso? Obrigada, Michelle. Ah, e a vovó e o vovô também virão. Vamos comemorar a Brittany e o Kevin com estilo. Essas palavras me fizeram parar. Espera, a vovó e o vovô vêm? Sim. Acabei de falar com eles por telefone. Pareciam animados. Isso, pelo menos, me deu algum alívio. Entendi. Bom, então nos vemos na festa. Fiz o possível para soar casual. Eu sabia que não adiantava discutir com ela. O que realmente importava agora era conservar minha energia e escolher o momento certo para agir. Após encerrar a ligação, olhei para a foto da casa do lago sobre minha mesa. Respirei fundo e comecei a organizar os pensamentos. Nos negócios, aprendi uma lição essencial: sempre foque no resultado final. E aquilo também exigia estratégia. Eu já havia tomado uma decisão. Peguei o celular e enviei uma mensagem para meus avós. Vejo vocês na casa do lago no sábado. Tem algo importante que preciso contar. No momento em que cliquei em enviar, algo dentro de mim finalmente se aquietou. O fim de semana marcaria um ponto de virada na minha vida. Lembrei-me então. Por favor, esse é o meu quarto. Tem lembranças do meu pai. No caminho de volta para casa, saindo do escritório em Boston, fui tomada por uma memória distante. Eu tinha 16 anos. Já fazia 4 anos que meu pai havia falecido, e 2 anos que minha mãe havia se casado com Richard. Michelle, a Brittany precisa de um quarto maior. Ela disse isso sem um pingo de calor na voz. Ela mudou depois da morte do meu pai, e ainda mais depois de se casar com Richard. Tornou-se alguém completamente diferente. A partir daí, a única pessoa que parecia importar para ela era a filha que teve com ele, Brittany. Meu quarto era o meu único refúgio. A luz do sol entrava pelas janelas voltadas para o sul, iluminando as paredes cobertas de fotos do meu pai. Na estante um presente dele no último aniversário que passou comigo estavam os livros que ele mais gostava, que agora também eram meus. Por favor, não tire esse quarto de mim, supliquei. Mas meu apelo foi ignorado. Foi Richard quem respondeu, com frieza. Eu sou o chefe desta casa. Minhas decisões são finais. Ele sempre se importou com as aparências, fazendo questão de mostrar ao mundo uma família perfeita. E, para ele, eu era apenas uma imperfeição nessa imagem. No dia seguinte, quando voltei da escola, todos os meus pertences haviam sido transferidos para um pequeno quarto de hóspedes. O meu quarto. Agora era da Brittany. Onde está minha estante? Perguntei, com a voz embargada. E os livros do papai? Colocamos no depósito, disse minha mãe. Você não é mais uma garotinha. Brittany merece um ambiente melhor. Encontrei a estante desmontada, encaixotada entre outras coisas no depósito. Abri uma das caixas e retirei um livro de física, o favorito do meu pai. Era o que ele estava lendo antes de morrer. Na contracapa, ele havia escrito: Para Michelle, o conhecimento é o maior tesouro. Com amor, papai. Foi ali que eu fiz uma promessa silenciosa: um dia, serei independente. Mas as coisas só pioraram depois disso. Com o tempo, cheguei a ser até mesmo cortada da foto oficial da família. Quando perguntei: Eu não faço parte dessa família? Minha mãe respondeu simplesmente: Você não estava na frente da câmera. Mas eu sabia, foi de propósito. Naquela noite, segurei uma foto antiga do meu pai e sussurrei: Um dia, vou encontrar meu próprio caminho. Eu prometo. No dia do chá de bebê, dirigi até a casa do lago. Estacionei o carro, respirei fundo. Vários carros já ocupavam o pátio, os convidados haviam chegado. Pela janela, vi balões rosa e azul. Na porta da frente, havia uma placa: Bem-vindo, bebê Harrison. Peguei minha bolsa e olhei meu reflexo no espelho retrovisor. Vestido azul marinho sob medida, maquiagem impecável, expressão serena e um olhar firme. Ninguém jamais adivinharia a tempestade que se formava dentro de mim.
Isso termina hoje, murmurei para mim mesma. Saí do carro e caminhei em direção à entrada. Respirei fundo mais uma vez e levei a mão até a maçaneta da porta. As palavras do meu avô Frank vieram à tona, tão nítidas quanto naquela tarde de primavera, pouco antes da minha formatura do ensino médio. Michele, você tem o dom da compreensão. Não vem do sangue. Vem do coração. Naquele tempo, eu tinha acabado de receber minha carta de aceitação de Princeton e cheguei em casa transbordando de alegria. Mas, naquela mesma noite, ouvi uma conversa no escritório, entre minha mãe e Richard, logo após o jantar. Ela não é do meu sangue. Por que eu deveria pagar por ela? A voz de Richard estava carregada de desprezo. Mas ela ainda é minha filha, respondeu minha mãe, com a voz quase num sussurro. Brittany é a única que importa. Esse tipo de dinheiro deveria ser reservado para ela. Princeton é um luxo. No dia seguinte, minha mãe me disse que não poderiam pagar minha mensalidade. Brittany está numa escola particular, disse ela, e precisamos pensar no futuro educacional dela também. Você pode estudar na faculdade comunitária da cidade. Naquele fim de semana, meus avós vieram me visitar. Mesmo após a morte do meu pai, eles nunca me abandonaram. Richard não vai pagar sua faculdade, vai? Perguntou meu avô, calmo. Nós vamos cobrir tudo, disse minha avó com firmeza. O dinheiro só tem valor quando é usado pelas razões certas. Seu pai concordaria com isso. Meus anos em Princeton abriram um mundo novo para mim. Tudo que sou hoje, devo a eles. Com esses pensamentos no coração, entrei na vila que construí. Cerca de 40 convidados já estavam reunidos. Minha mãe usava um vestido branco. Richard, o mesmo terno cinza de sempre. Brittany, radiante num vestido verde de maternidade, sentava-se ao lado de Kevin. Avisei meus avós em silêncio, parados num canto. Caminhei em direção a eles, no meio da multidão. Se alguém ali merecia ser chamado de família, eram eles. A coragem de falar a verdade veio do amor incondicional que eles sempre me deram. Com isso no peito, peguei o microfone. Posso pedir a atenção de todos, por favor? Minha voz ecoou pela sala. As conversas cessaram. O sorriso da minha mãe congelou. Richard franziu a testa. Obrigada a todos por estarem aqui hoje. Brittany, parabéns. Ela sorriu levemente, mas havia nervosismo nos olhos. Esta festa, originalmente, foi planejada como uma celebração de inauguração da minha nova casa. Eu transferi $4.000 para minha mãe para esse propósito. Mas minha comemoração foi transformada, virou um chá de bebê para Brittany. Um murmúrio atravessou a sala. Minha mãe empalideceu. Richard começou a caminhar na minha direção. Michele, agora não é o momento para isso, disse ele, com a voz baixa. Não, Richard. Agora é exatamente o momento. E todos aqui precisam ouvir. No instante em que as palavras saíram da minha boca, ele me deu um tapa no rosto. Um silêncio chocante caiu sobre a sala. Alguns homens correram para contê-lo. Eu respirei fundo, engoli a dor e continuei. Você só piorou as coisas. Agora eu vou contar tudo. Durante 18 anos, fui a segunda nessa família. Nada além disso. Uma sombra invisível. Virei-me para meus avós, firmes no canto da sala. Depois que meu pai biológico faleceu, fui tratada como se não pertencesse mais. Tiraram meu quarto. Negaram minha educação. E agora, até a comemoração da minha nova casa me foi tirada. Kevin olhou para Brittany, confuso, chocado. Talvez, até aquele momento, ele nunca tivesse entendido a verdadeira dinâmica daquela família. Mas hoje eu estou aqui para deixar uma coisa clara: eu não sou mais uma vítima. Eu resisti. Eu venci. Levantei meu copo e sorri para meus avós. Um brinde a Frank e Ellen Smith. Minha verdadeira família. Foram eles que tornaram Princeton possível. Hoje, estou aqui como vice-presidente da Global Insight, criadora do sistema Marketplace, e como uma mulher que construiu sua própria vida. O rosto de Richard escureceu. Ele deu um passo à frente, com a voz baixa e ameaçadora. Continue assim e será completamente excluída desta família.
Sem herança, sem nada. As ameaças dele já não tinham mais poder sobre mim. Eu não quero nada de você, Richard. Nesse momento, meu avô deu um passo à frente. Sua voz era calma, mas carregava uma autoridade firme. Na verdade, eu tenho algo a compartilhar com todos. A sala silenciou mais uma vez. Havia uma presença imponente em seu tom, a autoridade serena de um ex-professor. 3 meses atrás, Ellen e eu atualizamos nosso testamento. Nossa casa em Cambridge, todo o nosso portfólio de investimentos e todos os nossos ativos serão herdados por Michelle. Vi o rosto da minha mãe empalidecer completamente. Pai, do que você está falando? Minha avó interveio. Gina, isso é o reflexo das suas escolhas. Você escolheu sua nova família e deixou sua filha de lado. Estamos apenas reconhecendo isso com a nossa decisão. Mas e a Brittany? Murmurou minha mãe. Ela teve você, respondeu meu avô, categórico. Você foi quem ignorou a Michelle, não a escutou, e hoje roubou sua alegria mais uma vez. Um silêncio denso tomou conta do ambiente. De repente, Brittany se levantou de um salto, a voz carregada de fúria. Você estraga tudo. Esse deveria ser o meu dia especial. Brittany, disse Kevin suavemente, tocando seu braço. Você usou o dinheiro da Michelle para fazer essa festa. Como assim? Cala a boca. Retrucou Brittany, puxando o braço. Então Richard levantou a voz bruscamente e deu um passo à frente. Chega. Michelle, saia daqui. Você nunca deveria ter sido convidada. A sala congelou. As conversas cessaram instantaneamente. Com calma, coloquei minha taça de vinho sobre a mesa e o encarei diretamente. Mais de 10 anos de dor acumulada queimavam silenciosamente dentro de mim. Sair? Dei um sorriso amargo. Richard, você está tão longe da verdade quanto poderia estar. Eu sou a dona desta casa no lago. Michelle, já chega, minha mãe tentou interromper. Mas eu levantei a mão. Não. O que já chega é isso tudo. Caminhei devagar na direção de Richard. Durante anos você me expulsou dessa família, mas hoje é diferente. Esta casa é minha. Eu conquistei isso. Eu paguei por isso. Fiquei frente a frente com ele. Seu rosto estava vermelho de raiva. E se alguém aqui precisa sair, é você. Ele tremia, tomado pela fúria, mas não conseguiu dizer uma palavra. No fundo, ele sabia. Sabia que meu sucesso havia destruído completamente a autoridade que ele achava ter. Meu avô colocou a mão no meu ombro, num gesto silencioso de apoio. Minha avó se juntou a ele, sorrindo com ternura. Estou indo para casa com a minha verdadeira família. Antes de sair da sala, olhei para trás uma última vez. O que vi foi uma família se desintegrando, uma fachada finalmente em ruínas. O rosto de Richard estava vermelho de raiva. Minha mãe parecia abatida, derrotada. Brittany chorava, o rosto tomado por uma mistura de confusão e incredulidade. Do lado de fora da vila, minha avó se aproximou de mim, preocupada. Michelle, você está bem? Estou sim. Obrigada. Respondi com um sorriso. Vamos para casa, disse meu avô suavemente, colocando a mão no meu ombro. Já se passaram 3 anos desde aquele dia. Hoje, sou CEO da Global Insight, sucedendo Daniel, o antigo CEO, e me tornando a pessoa mais jovem a ocupar esse cargo na história da empresa. Antes de sua aposentadoria, Daniel me nomeou pessoalmente como sua sucessora. Michelle, ninguém entende os movimentos do mercado como você. Essa empresa precisa da sua visão para o futuro. Lembro até hoje de como aquelas palavras me emocionaram. O Marketplace, a plataforma de análise de dados que criei, se expandiu globalmente e se transformou em um negócio bilionário. Nosso sistema agora é usado por agências governamentais, empresas da Fortune 500 e corporações de investimento no mundo todo. Quando apareci na capa da revista Fortune e fui nomeada uma das 30 abaixo de 30, meu avô chorou de alegria. Michelle, seu pai estaria muito orgulhoso de você, onde quer que ele esteja, disse ele. Esse foi o maior elogio que eu poderia ter recebido. Da minha nova cobertura, consigo ver o horizonte de Boston se estendendo infinitamente à minha frente.
Bem no centro do meu escritório pessoal estão a estante e a coleção de livros que pertenceram ao meu pai, resgatados do depósito pelos meus avós. Quando abro o livro de física que ele lia antes de falecer, ainda marcado com sua caligrafia, é como se estivéssemos tendo uma conversa silenciosa através do tempo. Nos fins de semana, retiro-me para a casa do lago agora reformada exatamente ao meu gosto onde recebo meus avós e desfruto de uma paz incomparável. No amplo deck, jogo xadrez com meu avô e ouço suas reflexões sobre a vida. Para mim, isso é o verdadeiro luxo. Minha avó continua cuidando de sua horta de ervas, e não há nada mais relaxante do que saborear seu chá caseiro enquanto admiro as águas calmas. Ela costuma dizer: Michele, somos definidas pelas nossas escolhas. Você caminhou por um trajeto difícil, mas nunca se deixou consumir por amargura ou desejo de vingança. Essa é sua verdadeira força. Enquanto isso, meu espadrasto enfrentou dificuldades para acompanhar as rápidas transformações no setor de tecnologia. Acabou sendo rebaixado. Ou, pelo menos, foi o que ouvi. A empresa onde ele trabalhou por mais de 20 anos optou por uma liderança mais jovem. Seu estilo de gestão antiquado e suas habilidades técnicas defasadas foram criticados publicamente sob o nome de reestruturação corporativa. Ironicamente, o novo sistema de análise de dados adotado pela empresa era o Marketpulse, o meu sistema. No fim, restou a ele uma escolha. Aceite um corte de 50% no salário ou aposente-se antecipadamente. Orgulhoso como sempre foi, ele optou por se demitir apenas para descobrir que o pacote de aposentadoria que esperava havia sido drasticamente reduzido. As perdas financeiras foram pesadas. Antes um homem que desprezava os colegas, ele se viu isolado, sem conexões no setor e sem nenhum caminho profissional a seguir. O negócio imobiliário da minha mãe também sofreu com a crise. Juntos, foram forçados a vender a casa luxuosa onde moravam e se mudar para um lugar muito mais modesto. O quarto que um dia foi meu, tomado de mim para ser dado a Brittany, provavelmente agora pertence a outra pessoa. A vida tem sua própria maneira de corrigir os desequilíbrios. Brittany teve um parto seguro, mas o relacionamento com Kevin chegou ao fim. Segundo parentes distantes, ela voltou a morar com os pais. Depois de me tornar CEO, fundei uma fundação educacional chamada James Smith Memorial Scholarship, em homenagem ao meu pai. A fundação oferece oportunidades de educação para crianças como eu, aquelas que um dia tiveram seu senso de pertencimento negado. Cortei todos os laços com minha mãe, com Richard e com Brittany. E, ao fazer isso, finalmente encontrei a paz. Meus avós continuam sendo minha equipe leal, mentores constantes que sempre apareceram nos momentos mais decisivos da minha vida. Eles são minha verdadeira família. Daniel também segue como um mentor de confiança. Sua sabedoria continua me guiando a cada nova decisão difícil. Todas as manhãs, ao entrar no meu escritório, faço questão de cumprimentar duas fotos emolduradas na parede. Uma antiga sou eu, ao lado do meu pai e dos meus avós. A outra foi tirada no dia em que o Marketpulse foi oficialmente patenteado. Minha equipe inteira aparece na imagem, sorrindo de orelha a orelha. A dor do meu passado e o brilho do meu presente moldaram quem sou hoje. O sangue não define quem você é. Você sempre teve valor, desde o momento em que nasceu, meu avô me disse uma vez. E agora, eu acredito nisso de verdade. Deixei para trás todas as relações falsas. E caminhei para frente, rumo a uma vida construída ao lado de pessoas que realmente me veem e me respeitam. Dizem que o sucesso é a melhor vingança. Mas, para mim, sucesso nunca foi sobre vingança. É sobre autorrealização. Hoje, não vivo mais para provar meu valor. Vivo para perseguir minhas paixões e seguir minha curiosidade. Sorri para as fotos e caminhei em direção à sala de reuniões. Porque hoje, mais uma vez, escolhi viver a minha história.